Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à Semana de Formação Docente 2021 Unipampa Campus Itaqui, que tem como título Diálogos Virtuais Conectando Ideias e Saberes Docentes. Eu sou a Liliane Bonorino, sou técnica em assuntos educacionais e coordenadora da Subcomissão de Formação Docente do Campus Itaqui, que está promovendo este evento juntamente com parceria do NAEP, que é o Núcleo de Apoio ao Ensino e Pesquisas em Práticas Pedagógicas, com apoio também do NUDE, que é o Núcleo de Desenvolvimento Educacional do Campus Itaqui, e também com apoio da nossa equipe diretiva do Campus Itaqui, que se constitui pelo professor José Carlos Correia, nosso diretor do campus, o nosso colega Alisson Darós, coordenador acadêmico, e o Márcio Campos, nosso coordenador administrativo do campus. E também, neste momento de abertura, nós também contamos com o nosso suporte da colega Daiane Soares, que irá fazer as mediações no chat, pessoal. Então, quando vocês quiserem interagir conosco, fiquem à vontade de claro, no chat, colocarem as suas dúvidas, questionamentos, participarem. E se quiserem entrar ao vivo para dialogar conosco, basta enviar o seu e-mail, que a colega Daiane enviará o link do Meet que nós estamos conectados e você se juntará a nós virtualmente para falar conosco ao vivo e a cores, tá, pessoal? Nós também contamos com o apoio dos colegas tios, que são os tradutores e intérpretes de linguagem de sinais, que é o colega Fernando de Carvalho, o Lucas Ávila e o Ronei da Silva. Muito obrigada, pessoal, por darem esse apoio para tornarmos o nosso evento acessível a todos os que estiverem acompanhando, a todos os participantes. Certo, pessoal? E como é que nós iniciaremos agora os nossos diálogos? Nós iremos fazer o seguinte, com a dinâmica a partir da nossa programação. Para comentar um pouquinho com vocês como é que nós pensamos, elaboramos esse momento formativo a todos aqueles que se interessam pela formação profissional, pela formação docente, que queiram de algum momento utilizar as redes e terem a oportunidade de se aperfeiçoarem. Então, vamos lá. Iniciando com a nossa programação, na abertura que está acontecendo agora, nós tiramos um diálogo com a nossa equipe diretiva, em que nós iremos conversar um pouquinho sobre os temas que irão nortear a nossa semana de formação docente. E às 9h30, nós teremos um bate-papo bem legal com o professor Dr. Rafael Ferraz, do campus de Santana do Livramento, também da nossa instituição, da Unipampa, que nós iremos abordar o quê? Ensino remoto. E agora, algumas ferramentas que podem auxiliar nas aulas remotas. Será um momento de dicas, de troca de ideias, de como algumas ferramentas podem ajudar nas nossas práticas pedagógicas. Então, será um momento bem interessante de troca, de ampliarmos a nossa visão até mesmo do Moodle, ver as suas potencialidades e algumas ferramentas que podem nos auxiliar nas nossas práticas. Na terça-feira, nós teremos um momento que se chama Gestão em Rede, compartilhando experiências. Como é que foi pensado nesse momento, pessoal? Um momento de troca, em que os ex-gestores irão compartilhar alguns momentos, algumas questões positivas ou negativas que sirvam de inspiração. É um momento de reconhecimento de algumas ações para que a gente possa ampliar os nossos olhares, de que gestão não envolve apenas administração, mas sim outras questões, né? Porque o nosso principal, bem maior, envolve a educação. Então, é um momento bem interessante para a gente ampliar a nossa visão de gestão. E na quarta-feira, nós iremos trabalhar com a questão que fazeres avaliativos seria bem aquela dinâmica, aquela questão, afinal, o que fazer? Uma brincadeira, um trocadilho, que muitas vezes nós estamos perdidos, né? Às vezes não a questão de querer indicar o que é certo, o que é errado na avaliação, não. Mas sim trocarmos ideias de como alguns colegas estão desenvolvendo algumas atividades nos seus cursos. E a gente pode se reapropriar dessas dicas, reinventar, fazer uma remixagem, enfim, é um momento de troca, de compartilhamento de algumas formas e possibilidades de desenvolvermos ações avaliativas.
E na quinta-feira nós iremos finalizar os nossos diálogos, as nossas conversas, tratando sobre a questão do nosso bem-estar. Como assim? Tratando bem dessas questões e inquietações que nos afligem, as inquietações docentes, reflexões autotransformativas. O que significa isso? Será um espaço aberto em que nós estaremos assim, de mente aberta a trocarmos ideias, a dialogarmos, que é um espaço em que a gente se permite a refletir. E quando a gente se permite isso, nós podemos nos autotransformar. Ou seja, transformar essas inquietações, movimentos que às vezes não são muito bacanas na nossa vida, em movimentos legais, propulsores de felicidade, em que a gente se desinquiete. Certo, pessoal? Agora, convidando o pessoal para nós interagirmos um pouco sobre essas temáticas. E aí, José Carlos, o que você achou do nosso primeiro temático, nosso bate-papo sobre o ensino remoto, sobre essas ferramentas tecnológicas que podem contribuir nas nossas ações, nas nossas práticas pedagógicas, nas nossas práticas profissionais? Olá! Olá, Liliane. Olá! Me atrapalhei com o microfone aqui do computador. Olá, Márcio, Alisson, Daiane, Fernando, que está nos traduzindo, né? Muito obrigado, Fernando. É importante esse papel de vocês. Eu acho que é importante também, Liliane, eu acho que resgatar um pouquinho do histórico do evento, né? Isso, muito importante. No ano passado, no início do semestre, na verdade, a semana que antecedia o início do semestre, já teve um movimento semelhante a esse, né, no campus, só que naquele momento Sim. Era de forma presencial. E a nossa avaliação como docente, naquele momento, é de que aquele evento estava trazendo uma boa experiência para nós, em que estávamos debatendo, né, as nossas práticas, a partir de casos concretos, né? Colega que senta na mesa ao lado comentando daquela situação que ele enfrenta na sala de aula, né, com a sua experiência, enfim, apresentando resultados positivos ou não tão positivos, enfim, fazendo essa reflexão. E nós comentamos à época, né, da importância deste evento, da natureza do evento, né, do formato. Infelizmente, aquele evento ele terminou inacabado por conta da questão da pandemia, estoura a questão da pandemia. A reitoria terminou, né, suspendendo as atividades presenciais na Unipampa, e aí nós ficamos sem concluir o evento. Ficou aquela frustração, né, naquele momento. Mas, enfim, o tempo passa, vem o período eleitoral no campus, nós nos candidatamos e ganhamos, né, a eleição. Com isso, então, podemos, digamos assim, retomar a ideia, retomar a proposta. E essa foi uma das questões que a gente se preocupou, né, e propôs. O Conselho do Campus acolheu a sugestão, ainda no final da gestão anterior, né, na reunião de janeiro, né, do Conselho do Campus, deliberamos que esta semana seria a semana destinada à formação docente e a semana acadêmica discente, que é um outro evento que também está acontecendo no campus de forma paralela, né? E aí, claro, existe na Unipampa a comissão de formação docente e no campus, consequentemente, a subcomissão de formação docente, que termina daí culminando na união de esforços, né? A nossa ideia... Bem legal, e o que mais importante, né, pessoal, que foi que nós conseguimos ampliar, que foi uma formação que partiu do campus Itaqui como proposta, mas que ampliou para todos os servidores de todos os campi, e também a todos os internautas que se interessarem pelas temáticas, porque muitas pessoas se interessam por questões de formação docente, pelo desenvolvimento profissional. Então, por isso que nós fizemos nesse formato de lives para ofertar uma formação maior, parcerias, ampliar os horizontes, vindo bem nessa perspectiva que o José Carlos está comentando. Exatamente. E aí, entrando na pauta de hoje, né, na temática de hoje, né, é justamente trazer uma situação que, para nós,
professores, né, do século passado, como eu brinco, né, para quem tem uma formação de vida, né, baseada na questão do presencial, na questão do concreto, né, a gente precisa agora nos reinventar, né? Essa é a expressão utilizada, né? E nos apropriar das tecnologias. Exatamente. Então, todo tipo de momento, todo tipo de evento que proporcione eu tomar conhecimento sobre as possibilidades nas mais diversas ferramentas, sempre é bem-vindo, né? Porque, evidentemente, que a gente tem muita dificuldade com relação a isso. Os nossos alunos, que são mais digitalizados na sua formação, eles têm dificuldade. Imagina nós, né? Professores, sobretudo os mais velhinhos aí, né? Os mais experientes, os mais vividos, né? Então, a gente tem essa dificuldade e é sempre importante fazer essa reflexão para aprender e também para, de alguma forma, derrubar determinados mitos, né? Que é questões que a gente questionava, né? Com relação, por exemplo, à eficácia de determinada ferramenta para algumas coisas. Porque às vezes praticando, né, que nós conseguimos ampliar e oferecendo espaços como este, né, que nós poderemos trocar ideias sobre as ferramentas, será um momento, uma oportunidade de nós ofertarmos para os participantes a possibilidade de ampliarem a sua fluência digital, aos poucos irem se tateando e se aperfeiçoando. Exatamente, né? E essa é a ideia. Né? Aquela experiência que a gente vivenciou o ano passado, em que estávamos achando interessante a troca de experiências, isso. A gente retoma, evidentemente que num outro formato, mas também já importante para fazer justamente isso também, né? Exercitar a nova ferramenta, né? O domínio da nova ferramenta. Então, esperamos que a gente consiga fazer um bom evento, né? Que o pessoal aproveite e que a gente possa, no final da quinta-feira, estar dizendo assim, bah, foi um evento legal, contribuiu bastante, eu gostei, o ano que vem vamos fazer de novo, né? E em outros momentos, talvez também, né? Não só um evento marcado, mas talvez eventos mais pontuais também a gente possa fazer para melhorar a nossa capacidade de reflexão a respeito, que a gente possa avaliar o nosso trabalho. E viva outros momentos de crescimento e aperfeiçoamento das nossas práticas. E aí, Márcio, E aí, Márcio, o que tu achou dessa questão de nós compartilharmos ideias sobre gestão em rede? Tudo bem? Bom dia, olá pessoal, tudo bem? Estamos aí ouvindo atentamente a fala dos colegas, do professor e também aprendendo com vocês, né? Penso ser muito importante, sim, Liliane. Tu sabes que eu também, além de estar na coordenação, também eu sou aluno da Unipampa. E o ano passado a gente teve que se deparar com... Eu confesso para você, eu não sabia lidar direito com Meet, com Zoom, com Elos, com Stream, então todas essas plataformas de uma maneira, tive que me adaptar. Aos poucos a gente vai, né, cada vez mais usando, a gente vai ficando mais fluente. Claro, justamente. Então, claro que ela é importante. Eu desconhecia a utilização, mas em função do estudo, em função da comunicação, ou como nós podemos dizer, do diálogo, foi necessário. Até posso dizer, né, que nós tínhamos um projeto ano passado, por estar estudando na Unipampa, né, que chamava Frequência Política. Nós tivemos que nos reinventar, porque no segundo momento, ou seja, no segundo dia do projeto, a Unipampa nos avisou que a gente não deveria nem voltar mais para trabalhar. Sim, então, novos formatos, novos desafios. Perfeito. E como nós daríamos continuidade, que ele era 100% presencial, era transmitido pela rádio, mas era 100% presencial, nós tínhamos que nos reunir, rapidamente, vamos dizer assim, nós tivemos que nos reinventar e daí da necessidade de conhecer as plataformas para fazer as transmissões, para que a conversa, o diálogo, né, remoto desse continuidade. Nós não poderíamos parar um projeto no meio. Então a gente deu continuidade. Então eu acredito, Eliana, que isso sim é um exemplo de que o diálogo,
ele continuou existindo, o projeto continuou existindo, porém, de uma nova maneira. Fomos nos adaptando, chegamos ao final do ano, tudo certo, atingimos até, inclusive, utilizando as plataformas digitais, atingimos um número bem maior do que fosse no modelo antigo. Então, concordo, o ensino, através da maneira remota, ele é amplo, atinge mais pessoas. Sim. E, Liliane, se tu me permitir mais um minutinho, senão a gente vai falando. Sim. Também a gente assistiu muitas palestras, né? Muitos, como é que se pode dizer, lives. Por exemplo, palestrantes lá do Amazonas. Não que eles não viessem até a Unipampa, assim como do Nordeste. Claro que eles podem vir até a Unipampa, mas a facilidade de trazer aquele... A flexibilidade espaço-temporal. Isso, perfeito. Perfeito, Liliane. Então, o aprendizado, posso dizer que é o mesmo. Foi o mesmo, porque as explicações, as palestras foram fantásticas. Claro que faltou aquele lado humano de tu tirar, sabe, quando a gente vai numa palestra, tu tira uma foto com o colega, tu tira uma foto com a pessoa, com o palestrante, mas não perdeu a importância de continuar existindo conhecimento, e foi esse diálogo, esse link. Isso, e levando em consideração essa potencialidade das ferramentas, o movimento, né, de terça-feira do Gestão em Rede é justamente para a gente fazer essas trocas e ampliar também as nossas visões sobre a gestão, para vermos também como é possível a gente fazer parcerias com os colegas, entendermos também como se faz o gestar, que não é apenas só aquela parte burocrática, né, Márcio? Não é só planilhas, não é somente recursos, envolve também outras questões que é importante também nós termos conhecimento para a gente buscar novos diálogos, estabelecer outras maneiras de viabilizarmos as nossas ações que iremos desenvolver na nossa instituição, certo? Claro, Liliane, tu está tocando num ponto que me agrada muito, inclusive. Isso. Porque eu estou na coordenação administrativa. Né? Primeiramente, o que faz, uma coisa bem singela, é o que tu disseste, a coordenação administrativa é a manutenção do campus, é a preocupação com o orçamento, é a preocupação com o pneu do carro que tu tem que trocar, essas atividades, respondendo processos, essas atividades que são do dia a dia. Mas eu arrisco dizer que um pouco mais do que coordenação administrativa e que deve fazer é olhar um pouco acima deste limite de serviço. Sim, para além. Eu chamo de um coordenador administrativo social. Ou seja, a gente, da chegada da Unipampa aqui nas fronteiras, tanto na Oeste como na fronteira, o que acontece? A gente veio provocar o desenvolvimento. Então, a gente tem que ter um olhar também para a sociedade, as coordenações administrativas. Em que sentido? Às vezes, a gente tem que se dedicar a fazer algo externo das portas da Unipampa, algo social, algo cultural, algo religioso, algo ligado às artes, alguma coisa nesse sentido, que pode se manifestar num projeto de extensão, ou um simples ir lá e colocar a serviço o teu saber, a tua técnica, o teu talento, comunidade. Colocar a serviço de quem? Da sociedade, perfeito. Então, eu também vejo assim, isso é uma comunicação, né? E isso é um dever, é um papel nosso como instituição, e eu chamo de coordenação administrativa social. Sai um pouco um exercício, sai um pouco do trabalho do dia a dia. Liliane, não é fácil, Liliane. Mas muito... A fala que eu estou tendo... É um desafio. Perfeito, é romantizada, mas quando tu vai fazer isso... Porque o dia a dia te espreme no serviço que tu quer fazer para a instituição, ainda tu tem que ter esse olhar social, é um exercício diário. Não é fácil, é um desafio, como tu disseste. Isso mesmo. Vamos, então, prosseguindo a nossa programação sobre os que fazeres avaliativos. Alisson, nosso coordenador acadêmico, o que tu acha sobre essa questão das avaliações, de trocas de ideias? Olá, Liliane. Saudação aos colegas aqui na sala e a todos que
estão nos assistindo, né? Momento muito especial esse, em que a gente pode parar, né, entre aspas, e nos dedicar um pouco à formação de todos, né? É muito importante. Acho que você faz uma leitura muito feliz de toda a programação, né? A gente preparou isso com grande carinho, né? Passando Pensando em desde... contribuir. Isso, exatamente. Passando desde essa parte mais ferramental, né? Que a gente está em constante adaptação, eu mesmo, né? Sim. Estou a todo tempo aprendendo uma ferramenta nova, aperfeiçoando as que eu já, Nos né, atualizando. tenho. Depois, né, no segundo dia ali, uma programação com falas voltadas à gestão, que é muito importante, né? Nós, como atuais gestores, né, estarmos nos aperfeiçoando nesse momento e também, né, despertando nos colegas esse interesse pela gestão, né, para que tenhamos futuros gestores, né? E também despertar a questão da colaboração. Exato. Nós nos apoiando, parcerias, que como pode fluir, né? Que nós não somos sozinhas, as parcerias fazem com que a gente amplie as nossas ações. Exato. E aí, passando, né, por um terceiro dia com que fazeres avaliativos, que até você me questionaste, né? Que é um ponto muito importante para nós, que estamos ligados à educação, né? É uma parte que nos consome, né? Em que a gente diversas vezes nos depara com momentos em que a gente se questiona, né? Se as nossas práticas estão sendo corretas, estão sendo aproveitadas da melhor maneira possível, né? Se estamos corretos ou não, não é muito essa ideia, mas em aprender o que talvez o coleguinha do lado está fazendo e tentar adaptar e usar também, né? Então, esses quefazeres... né? Então, esses quefazeres são... Acho que trazem muito crescimento para todos, né? Assim, os colegas mencionaram, né? O professor José Carlos, professores da década passada, né? Eu, apesar de ser muito novo, talvez eu seja o mais quadrado aqui entre os colegas, tá? Então, a gente está em constante aperfeiçoamento mesmo, né? Então, acho que essas trocas entre nós, colegas, é muito importante a gente ouvir. Ricas e vir agregar. Então isso é um espaços momento... assim que são importantes de nós viabilizarmos nos nossos convívios, nas nossas instituições. Exato. E aí, para finalizar, né, um ponto muito crucial das inquietações docentes, né? Muitas vezes a gente sempre ligado à educação, né? Então, o nosso foco principal é o aluno, né? E a gente não tira momentos em que a gente para e reflete um pouco sobre as nossas ações, né? Sobre nós como seres humanos também, né? Então, esse momento de quinta-feira, eu acho que traz essa possibilidade a todos, né? Para que a gente possa parar um pouco e esquecer, talvez, do nosso foco principal, que é o aluno, né? E nos concentrar um pouco em nós, como profissionais, né? Com o nosso pensar e também como seres humanos, né? Eu acho que é um momento em que a gente está passando por um momento bastante conturbado, então se faz importante esse momento de reflexão, né? Acho que traz um crescimento a todos, assim. Um crescimento conjunto, isso, que a gente também... Porque às vezes você fala muito em qualidade de vida do servidor e às vezes a gente não tem espaços, então a gente pensou em oportunizar o espaço para que a gente pudesse se sentir pertencente aos nossos trabalhos que a gente se propõe a fazer e por que não olhar para si, da gente tentar nos trabalharmos, né? Porque o que a gente não pode é fugir da gente mesma, né? E aí seria bem nessa essência, pessoal. E aí, para finalizarmos, né, a nossa programação, nós gostaríamos de fazer uma breve homenagem, porque nosso evento ele está sendo dedicado à nossa colega Daniela de Rosso Tolfo, muito querida por todos, que nos espelhou muito. Então, nós dedicamos esse evento a ela, em homenagem a ela, que muito contribuiu e continuará essa sementinha perdurando ainda em nossos corações. A Daniela foi mais uma vítima da Covid e ela deixa uma mensagem incrível para todos nós, para todos os familiares, colegas, amigos que tiveram o privilégio de conhecê-la e que trabalhando nessa mesma essência que ela representou para todos. Um ser de luz, um ser de alegria, um ser que sempre disposta a compartilhar
os seus saberes. E é nesse clima que nós estamos nessa formação. Em homenagem a ela, nós dedicamos esse evento e também queremos compartilhar com vocês essa mesma essência de alegria, de compartilhar uns com os outros os nossos pensamentos, as nossas ideias, e que a Daniela estará eternamente entre nós. Desejamos força a todos os familiares, amigos, colegas, e que a luz dela continuará brilhando sempre no meio de todos nós. Ela plantou uma sementinha na universidade, nos amigos, nos colegas, em cada pessoa que cruzou, e nós também continuaremos semeando mais amor, alegria, que é tudo que ela representou e ainda representa para todos nós. Por mais Daniela em nossas vidas, por mais seres de luz como ela. Sejamos luz, pessoal. Assim nós finalizamos hoje a nossa abertura, dedicando esse evento a ela, reconhecendo todo o trabalho que ela fez e continua ainda semeando por tudo que ela plantou e significou a todos nós. E também nós finalizamos enfatizando, né, Unipampa, nosso patrimônio, nosso orgulho.